Fala rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo agora da 18ª rodada do Cartola FC 2022. E nesse vídeo eu vou falar para vocês os times com melhores chances de SG, os times com maior potencial ofensivo e vou passar o top 5 de dicas posição por posição. É isso mesmo, ainda vou falar dos melhores capitães para a rodada e também de dicas para você conseguir valorizar e ganhar cartoleta. Ou seja, muito conteúdo, porque o mercado já fecha amanhã, então tem que ser rápido, vamos parar de enrolação e já vamos pro vídeo, né? Antes, alguns avisos bem rápidos. Primeiro, nossa liga premiada e gratuita. Isso mesmo, só você ser inscrito aqui do canal e na descrição do vídeo aqui, clicar no link, pedir para participar da liga e tamo junto, segundo turno, os 3 primeiros ganham premiação. Live amanhã de fechamento de mercado, provavelmente começando ali por volta das 6, 6 e meia, depende um pouquinho do meu trabalho. Mas vai ser aquele negócio pra gente olhar as últimas notícias, ver quem joga. Será que os medalhões aí que entraram agora vão jogar? Everton Cebolinha, Vidal, William Alberto no Corinthians, enfim. Vários jogadores que podem estrear aí, no Palmeiras Flaco Lopes, enfim. Vamos ver quem vai jogar, as escalações e montar o nosso time final também, né? Então sem mais enrolação, vamos aí começando pelos melhores SGs. E o primeiro SG é o do Corinthians. Bom, nos últimos 5 jogos que o Corinthians foi mandante, jogou lá em Itaquera, não tomou nenhum gol. É isso mesmo, 0 gols tomados. Enfrenta o Curitiba, que nos últimos 5 jogos que foi visitante, em 3 ele cedeu o SG para o adversário e marcou só 3 gols nesses últimos 5 jogos. Então o SG do Corinthians é bem provável nessa rodada, acho que é bem legal. Outro time que tem um grande potencial de SG nessa rodada é o Flamengo. Nos últimos 3 jogos como mandante, o Flamengo segurou SG nesses 3 jogos, não tomou, a defesa não foi vazada em nenhum deles. E a gente sabe que o Juventude é um time que tem dificuldade para fazer gol. Nos últimos 5 jogos que o Juventude foi visitante, ele só fez gol em 4 jogos, né? Então assim, acho que o potencial de SG do Flamengo é bem grande para a rodada. Outro time legal é o Palmeiras. E aí, claro, o Palmeiras já foi mais sólido defensivamente, ultimamente tem tomado seus gols, é bem verdade que contra o Cuiabá conseguiu segurar o SG, mas o grande motivo de a gente estar indicando o Palmeiras aqui como um grande potencial de SG é o adversário do Palmeiras, o América Mineiro. O América Mineiro, nos últimos 9 jogos que ele fez, em 7 ele cedeu SG. Ele só fez gol no Cuiabá e no Goiás. Então o time tá com uma dificuldade tremenda de fazer gol, sabe? Por isso é a nossa terceira indicação de SG. Daí outros 2 nomes mais ousados são o Fluminense. Nos últimos 5 jogos do Fluminense, em 3 ele conseguiu sair com SG. Tomou gol do São Paulo, que é um time bem ofensivo, né, que joga muito bem. Mas em geral, jogando fora de casa, o Fluminense está conseguindo manter a zaga sem tomar gol, né? Só que enfrenta o Goiás, que jogando lá na Serrinha, lá em Goiânia, é um time difícil. Nos últimos 5 jogos do Goiás em casa, ele fez gol nos 5, sabe? Fez um gol em todos esses jogos. Então, assim, o Fluminense vem muito bem, mas não tem um jogo tão fácil assim como vocês podem pensar. E aí o último SG que eu tô falando, Atlético Paranaense, enfrenta o Atlético Goianiense. A gente sabe que o Felipão preza muito pela defesa. No último jogo conseguiu segurar o Inter no 0 a 0. O Atlético Goianiense também é um time que, apesar de perder fora de casa, vem fazendo seus golzinhos. Então é um SG um pouco mais ousado do que os 3 primeiros que eu falei, né? E vamos agora para os 5 melhores ataques para a rodada. Quais são os 5 times que têm mais chance de fazer gol? E começando, claro, pelo Flamengo. O Flamengo vem super descansado, poupou gente no último jogo, né? Então deve jogar todo mundo, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro. Talvez tenha estreia do Cebolinha, né? Então o Flamengo tem média de 2 gols por jogo jogando em casa e enfrenta a pior defesa do campeonato, né? Que é o Juventude. Lanterna do campeonato também. Enfim, Flamengo super favorito, tem potencial de com certeza fazer mais de 2 gols nessa partida, né? Outro ataque bem interessante para a rodada é o do Bragantino. O Bragantino nos últimos jogos vem sendo um time que vem fazendo muitos gols. Tanto jogando em casa como fora de casa. A gente viu que pegou o América Mineiro fora, meteu 3 a 0. Mesmo nos jogos que perdeu pro Atlético Paranaense, fez 2 gols. Quando empatou com o Santos, fez 2 gols. Enfim, tá sempre fazendo bastante gol o Bragantino. E enfrenta o Fortaleza, que apesar de ter saído com o SG contra o Atlético Goianiense, é um time que tá tomando bastante gols, né? Então é importante a gente pensar em peças ofensivas do Bragantino, como Alejandro, Arthur, né? Nomes bem interessantes para a rodada. Outro time com potencial ofensivo é o Atlético Paranaense. Acabei de falar que o Atlético Goianiense é um time que costuma fazer gols, mas ele vem perdendo nos jogos fora de casa. E se ele tá fazendo gol e perdendo, é porque ele tá tomando muito gol, né? O Atlético Goianiense é uma das piores defesas do campeonato, tá na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense é um time que em casa é muito ofensivo. Verdade que não conseguiu fazer gol no Inter, mas que é um time chato, né? Eu acho que jogando contra o Atlético Goianiense, o Furacão tem uma grande chance de vitória e grandes chances também de fazer muitos gols. Então pensar em Terans, Pablo, acho que são nomes interessantes para a rodada. O Corinthians também é um time que tem um potencial ofensivo. A gente sabe que o Corinthians preza muito mais pelo setor defensivo, é um time muito mais consistente na defesa.
Mas enfrenta o Curitiba, que a gente viu contra o Flamengo, que tem várias falhas em bolas aéreas, tanto pelo chão também. É um dos times que mais toma gol no Campeonato Brasileiro, acho que só perde pro Juventude, né? Jogando fora de casa, essa média fica pior até que a do Juventude. Então, acho que o Corinthians, apesar de não ser um time tão avassalador em casa de fazer gols, tem um grande potencial ofensivo sim. E finalmente, acho que um time mais ousado aí é o Santos, né? O Santos não tá numa grande fase, mas enfrenta um Botafogo que também tá numa fase muito ruim. E o Santos jogando em casa é um time que tem potencial ofensivo, né? Com Marcos Leonardo, Léo Batistão. E antes de começar as dicas posição por posição, nosso desempenho na última rodada vai estar aparecendo para vocês aqui. Fizemos 70 pontos, como sempre, ficamos bem acima da média. Estamos sempre indo bem nas rodadas aí. Então assim, vamos manter esse ritmo pra gente continuar mitando e fechar nosso turno bem aí pra gente ganhar nossas ligas. Comenta aí qual foi a sua pontuação, você deu uma mitada nessa rodada? E sem mais enrolação, vamos para as dicas posição por posição. Começando pelo goleiro, e o cara que tá aparecendo aqui primeiro, o card dele, o Everton, goleiro do Palmeiras. O Everton, goleiro de seleção, ótimo goleiro, mas o principal motivo normalmente é por enfrentar o América Mineiro. O América Mineiro, além de ser um time que cede muitos SGs, tá com dificuldade de fazer gol, também é um time que tá cedendo defesa a rodo, né? Todo goleiro que enfrenta o América Mineiro faz 3, 4, 5 defesas, né? Isso é muito mais forte quando o América Mineiro joga fora de casa, mas mesmo dentro de casa, se a gente olhar o último jogo contra o Bragantino, o Cleiton saiu com SG e além disso fez 4 defesas, fez 9 pontos. Então acho que o Everton é um nome muito interessante para a rodada. Outro nome bem legal é o Cássio do Corinthians. Eu acho que aqui é uma aposta muito mais pelo SG. O Cássio é um goleiro que jogando em casa tem conquistado SG sempre e vem fazendo bastante defesa. O Corinthians deixa espaço para o time adversário chutar. Só que o Curitiba, a gente viu no último jogo contra o Flamengo, que o Santos segurou o SG, mas acabou sem nenhuma defesa, né? Fez 5 pontinhos. Então o Curitiba é um time que não tá cedendo muitas defesas pro goleiro adversário. Eu acho que é um potencial do Cássio fazer 6, 7 pontos. Vamos torcer pro Curitiba finalizar mais por causa dar uma mitada, né? Outro nome interessante de goleiro pensando mais em SG é o goleiro Santos do Flamengo, né? O Flamengo enfrenta o Juventude, que também é um time que não finaliza tanto, é um time que fica mais recluso lá na defesa, né? Então acaba não chegando tanto no ataque. Mas como o Santos tem um bom potencial de SG e ele é um goleiro que todo jogo tá fazendo 2, 3 defesas, acho que assim como o Cássio, ele tem esse potencial interessante aí de combinar 7, 8 pontos, né? E eu vou trazer 2 dicas mais ousadas. Trouxe o Everton, o Cássio e o Santos, que são goleiros mais para SG, o Everton com potencial de defesa também. E agora goleiros pensando mais nas defesas. Cavicchioli do América Mineiro e o Cleiton do Bragantino. Bom, Cavicchioli enfrenta o Palmeiras, então acho que esquece no SG, acho que é difícil que o América Mineiro não tome gol do Palmeiras. Só que o Palmeiras é um time que finaliza muito, muito, muito nos últimos jogos, né? Se a gente pegar os últimos 3 jogos do Palmeiras, deu 21 defesas pro goleiro adversário. Então acho que é um bom potencial de o Cavicchioli fazer assim, 5, 6 pontos só de defesa, né? E claro, se por um acaso segurar um SG, para quem joga liga tiro curto, e ele segurar o SG, vai para 13, 14 pontos, então acho que é um nome legal para rodada. E o Cleiton do Bragantino, o Bragantino tem um potencial de SG mais fraco, né? Um time que faz bastante gol, mas toma também. Só que Fortaleza cede em média 3,5 defesas pro goleiro adversário. Então acho que é um nome legal aí pra rodada também. E vamos agora pra posição de zagueiro. E o primeiro card que vai estar aparecendo aqui pra vocês é o do Gil, do Corinthians. Bom, tem que ver se ele joga. As últimas notícias que eu apurei, o Gil deve ir pra jogo. E assim, eu sei que muita gente aí tá escalando o Raul Gustavo. Mas se a gente olhar os números, o Gil tá com uma média de desarmes melhor do que o do Raul Gustavo. O Raul Gustavo tem 22 desarmes em 14 jogos e o Gil tem 20 desarmes em 11 jogos. Então o Gil tá com uma média de quase 2 desarmes por jogo. E se a gente pegar as últimas 3 pontuações do Gil jogando em casa, em todas ele passou de 7 pontos. E foi sempre acima do Raul Gustavo. Então assim, acho que o Gil também é um zagueiro que vai melhor na bola aérea do que o Raul Gustavo. E aí, se a gente pegar o time do Curitiba, a gente viu no último jogo que ele tomou 2 gols de escanteio. Então é um time que tá com essa deficiência na bola aérea. E além disso, o Curitiba também é o time que cede mais desarmes para zagueiros adversários. Em média, 2,25 desarmes para cada zagueiro. Por isso o Gil é a nossa primeira indicação. Mas vai estar aparecendo a tabela aqui de outras indicações de zagueiro. E claro que o Raul Gustavo também é um bom nome. Se você quiser fazer dobradinha do Corinthians, é legal para rodada. Outro zagueiro que está com um desempenho excelente é o Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense. No último jogo do Pedro Henrique, ele fez 10 pontos, que é uma pontuação excelente para um zagueiro. Ele segurou o SG, mas fora do SG ele também conseguiu 5 pontos, né? Ele já está com 38 desarmes, e ele enfrenta o Atlético Goianiense, que é um time que não sai de tantos desarmes assim, mas é o segundo time que mais sofre finalização de zagueiro.
Então, quem sabe sai esse golzinho agora do Pedro Henrique, ele não consegue segurar um SG aí. Outro nome de zagueiro que eu gosto e é mais ousado para vocês que estão querendo se diferenciar e tirar ponto aí nesse final de liga é o do Rodrigo Moledo do Internacional. Bom, o Molejão, como eu gosto de brincar, é um zagueiro bem desarmador. No último jogo que ele fez em casa, o Moledo fez 6 desarmes. E o São Paulo é um time que está cedendo bastante desarmes para os zagueiros adversários. Eu fiz uma média dos últimos jogos que o São Paulo jogou fora de casa e deu uma média de 2,2 desarmes para cada zagueiro adversário. Então, caso esse potencial de o Moledo fazer bastante desarmes e o São Paulo ceder. Além disso, o São Paulo vem bem desfalcado, né? Tá sem o Caleri e sem o Patrick, que estão suspensos para essa rodada. E além disso, tem outros jogadores machucados, né? O São Paulo tá com bastante gente no departamento médico. Por isso, acho que o Moledo é um bom nome para a rodada para você se diferenciar. E finalmente, acho que o Gomes do Palmeiras é um nome legal para a rodada. O América Mineiro não é um time que cede muitos pontos de desarmes. Acho que o Palmeiras tem um potencial de SG. E claro, o Gomes é sempre um zagueiro com um grande potencial ofensivo, né? É o zagueiro com melhor média no campeonato, por isso ele fecha nosso top 5 aqui de zagueiros. Zagueiros do Flamengo que vocês podem estar pensando, acho que se jogar o Pablo, bom nome, aí tá aí nas indicações. Agora, o Davi Luiz e o Léo Pereira não vieram, não demonstraram ser bons jogadores de cartola, por isso vou dar uma segurada neles, tá? E vamos agora para a posição de lateral. E nossa primeira indicação de lateral também é do Corinthians, é o Lucas Piton. Bom, o Lucas Piton tem jogado mais avançado, é verdade, o Curitiba é um time que tá tomando gol, então esse é um atrativo interessante. Mas além disso, o Lucas Piton é um lateral esquerdo e o Curitiba, quando joga fora de casa, cede em média 3 desarmes para cada lateral esquerdo. E aí é para todo aquele corredor, sabe? Não só para o cara que joga especificamente de lateral esquerdo, mas todo mundo que joga naquela posição. Por isso acho que se o Lucas Piton jogar, ele é um ótimo nome. Ele começou o campeonato muito bem e já tem 1 gol e 3 assistências, né? Ele já tem também 27 desarmes no campeonato, como vocês podem ver aí no card dele. E ele tá bom para valorizar além disso. Na última rodada ele não foi tão bem e ele fazendo perto de 1,5 ponto, ele já começa a valorizar nessa rodada. Então para quem tá precisando de cartoleta é uma dica bem legal. Nossa segunda indicação de lateral é o Marcos Rocha do Palmeiras. Bom, eu dei dica do Marcos Rocha naquele jogo contra o Fortaleza, né? Falei que o Marcos Rocha tinha uma média fora de casa excelente. E aí naquele jogo contra o Fortaleza ele fez 10 pontos. Então nos últimos 4 jogos do Marcos Rocha jogando fora de casa, em todos ele fez mais de 10 pontos. Em todos eles ele fez 4 ou 5 desarmes e tem 2 assistências nesses jogos. Então assim, ele é um cara que fora de casa vai muito bem. Enfrenta o América Mineiro, que cede mais desarmes quando ele joga fora de casa. Mas enfim, tendo esse potencial do Marcos Rocha, um grande desarmador, e pensando que o América Mineiro vai ter que ir pra cima do Palmeiras jogando em casa, acho que o Marcos Rocha é uma dica bem interessante para essa rodada. Outro nome que não pode ficar de fora das dicas é o Luan Cândido do Bragantino, o lateral mais ofensivo que eu já vi no Cartola. O cara já tem 3 gols, 2 assistências, finaliza um monte porque ele é cobrador de falta, vai bem na bola aérea. Então assim, é o lateral com melhor média, tirando o Heitor, né, porque o Heitor tem poucos jogos. Então, um cara que tem esse potencial ofensivo, além disso, enfrenta o Fortaleza, que vem cedendo desarmes também para o lateral esquerdo. Acho que o Luan Cândido é um ótimo nome para a rodada e dificilmente fica de fora do nosso time para essa rodada aqui, tá? E aí vou para outros 2 nomes mais ousados que o pessoal vai até dar risada de mim. E o primeiro deles é o Rodinei, o Rodilindo. Por que você tá indicando o Rodinei? Bom, o time do Juventude, apesar de atacar pouco, é um time que cede bastante desarmes para o lateral direito. Eu sei que o SG do Flamengo é provável. E como não cede muito ponto para goleiro, não cede muito ponto para zagueiro, Juventude, acho que é legal ter uma pecinha do Flamengo. E assim, o Juventude cede para lateral direito e para lateral esquerdo. Se o Ayrton Lucas jogar, eu prefiro o Ayrton Lucas. Só que se for o Felipe Luiz, ele já tá um pouquinho mais velho, fica ali mais atrás na defesa e não tá desarmando tanto. O Rodinei desarma mais e também é um cara que chega bastante no ataque, né? No último jogo que ele jogou em casa, o Rodinei fez 12 pontos, deu uma assistência, foi um nome bem legal pra rodada. Tá baratinho também, então acho que é um nome bem legal para vocês colocarem no time de vocês. E o último nome, o Madison do Santos. O Botafogo tem uma recorrência de ceder desarmes para lateral direito muito, muito grande. No último jogo o Mariano fez 7 pontos. No último jogo que o Botafogo foi visitante, o João Lucas fez 10 desarmes e passou de 14 pontos. Então o Madison não é um cara tão desarmador, mas enfim, diante desse potencial que o Botafogo cede, dele ser um cara que é bom no participação ofensiva em bola aérea, acho que é um nome legal para quem quiser dar uma ousada bem grande na rodada, tá? Para fugir bem da curva. E só uma dica para quem tá ouvindo aqui, Heitor do Internacional acho que é um nome legal. Ele tem 12 desarmes em 3 jogos. Falta um pouquinho mais de dados pra gente acompanhar ele, mas pode ser um nome legal contra o São Paulo meio mexido, né? Sem algumas peças. E vamos agora para o meio de campo. E o primeiro nome que vai estar aparecendo para vocês aí
É o Arrascaeta, claro, o Arrascaeta mito do Cartola, jogando em casa o cara é um monstro. A gente pode ver que a média dele em casa é quase 10 pontos, deu uma caída porque na última rodada ele foi poupado, entrou no finalzinho do jogo, acabou fazendo só 0,4. Então além disso ele tá bom pra valorizar. E assim, na nossa live a gente vai falar se o Arrascaeta vai jogar. Se vocês virem a nossa última live, a gente falou, cuidado que o Arrascaeta deve ser poupado. Teve muita gente que acabou não acreditando, foi aí no Cartola que ele tava como dúvida, escalou ele e ele não jogou, né? Mas nessa rodada a gente vai ter informação, acredito como ele foi poupado, ele deve jogar. E se jogar, é um ótimo nome, Juventude uma péssima defesa aí, pior do campeonato. É o quarto time que mais cede participação em gol pra meia, Arrascaeta excelente. E junto aí com o Everton Ribeiro, para quem quiser estar se diferenciando, até dobrando aí o Flamengo, acho que é um nome legal. Outro nome que eu acho muito interessante para a rodada é o William do Corinthians. Bom, na última rodada a gente falou da recorrência que o Curitiba tinha para ceder ponto para meia, né? Recorrência é quando um time sempre cede aquela pontuação. Então assim, o Curitiba em todos os jogos que ele faz fora de casa, ele cede uma participação em gol para meia. No último jogo, teve a assistência do Lázaro e o gol do Diego Ribas, né? E aí, acho que os meias do Corinthians são mais defensivos que vem jogando, mas a notícia que eu apurei é que o William tá recuperado da lesão que ele teve no ombro e deve voltar para esse jogo. E o William jogando em casa é um cara muito participativo, finaliza bastante, bate bola parada. Quem sabe pinta o golzinho do William, acho que é um nome excelente para quem quiser se diferenciar, gosto muito dele. Outro time que tem 100% de recorrência, ou seja, em todos os jogos você deu mais de 5 pontos para um meio adversário, é o Atlético Goianiense. E aí, quem que a gente vai pescar? Terans. Terans é um cara de gangorra, né? Um jogo ele imita, o outro ele zica. Um jogo ele passa de 10 pontos, no outro ele faz menos de 3 pontos. Bom, na última rodada ele fez só 2,8, né? Então tá na hora do Terans mitar. Claro que isso não vai sempre valer, mas ele é um cara que tem potencial ofensivo, cobra a bola parada do time, batedor de pênalti, o Atlético Goianiense cede participação, então acho que o Terans é um ótimo nome para a rodada. Outro cara que vai aparecer aqui para vocês é o Scarpa do Palmeiras. O Scarpa deu uma caída nos últimos jogos aí em termos de cartola, né? Ele tá jogando mais recuado, acompanhei o último jogo do Palmeiras contra o Cuiabá. Ele até falou na entrevista dele depois do jogo que ele realmente tá cumprindo funções mais defensivas, que é um pedido do professor Abel Ferreira, né? Mas, de qualquer jeito, diante do potencial que o Palmeiras tem aí sempre de bola parada com o Scarpa, né? Ele finaliza bastante, jogando mais defensivo ele pode conseguir mais desarmes também. O América Mineiro é um time que cede desarmes e cede algumas bolas paradas pro time adversário. Então acho que o Scarpa deu uma caída nas nossas indicações, mas continua entre o top 5 de meias para essa rodada, tá? E finalizando com uma dica bem ousada aí, bem fora da curva, que é o Gabriel do Internacional. Nossa, o Gabriel do Internacional? Pois é, ele já tem 51 desarmes em 14 jogos. E o São Paulo é um dos times que mais cede desarmes para meias adversários. No jogo contra o Atlético Mineiro, que foi o último que o São Paulo jogou fora de casa, o Rubens fez 12 pontos, sendo que foi 8 desarmes. Então, média muito excelente. E nesse mesmo jogo, se eu não me engano, o Caleb fez 5 ou 6 desarmes, sabe? E casa muito com esse potencial do Gabriel. E o São Paulo tá também tomando alguns golzinhos de meia, assim, mais esporadicamente, mas vem tomando. Então acho que o Gabriel é um nome bem interessante para a rodada. Se você não quiser dar essa ousadia tão grande assim, também tem o Edenilson, que é um cara que também faz seus desarmes, não igual o Gabriel, mas também chega na bola ofensiva, né? Vai bem no ataque, tem gols e assistências, e é o cobrador de pênalti do Internacional. Então acho que é um nome bem legal para você dar uma fugida nessa rodada. E vamos agora para o ataque. E o primeiro cara que vai aparecer aqui é o Alejandro. Pois é, eu sei que vocês já estavam pensando que ia ser um atacante do Flamengo, mas não, vamos dar uma indicação diferenciada para vocês, o Alejandro do Bragantino. Primeiro que o Alejandro tá vivendo uma fase espetacular. Vocês podem ver no card dele aí que ele tem 5 gols. Só que 4 desses gols foram nas últimas 4 rodadas. Então ele tá com desempenho, se vocês forem ver as últimas rodadas dele, 18,6, 15,8, 6,5 sem gol e sem assistência e 9,2. Então o cara tá mitando e principalmente em casa ele tem um potencial muito grande, porque o Bragantino é um time que ataca bastante, cria bastante chance pra ele, né? E além disso, o Fortaleza é um time que cede muita participação em gol para atacante. A gente tinha falado isso no último vídeo, aí tanto é que a gente indicou e foi com o Wellington Rato. Ele acabou não fazendo gol, o Wellington Rato, mas ele fez 6 pontos sem gol e sem assistência, né? Então assim, o Fortaleza tá com essa recorrência de ceder ponto para atacante. E aí, acho que o Alejandro é um ótimo nome, e o Arthur também é uma boa com essa dobradinha aí com o Alejandro. O Arthur tá com pontuações mais modestas, 7,1, 10,6, mas de qualquer jeito, é um cara que bate bola parada. Eu acho que eu não sei qual dos dois vai ser o cobrador de pênalti. Pode bater falta, escanteio, enfim. É um cara que vai bem também na média básica, com finalização, com desarme, falta sofrida. Então acho que o Arthur é um ótimo nome, a dobradinha do Bragantino aí. Bom, outros dois nomes que não podia ficar de fora, e aí, claro, os atacantes do Flamengo, Pedro e Gabigol, né?
O Juventude é o time que mais cede participação em gol para atacante, é o time que mais cede média de ponto para atacante, pior defesa, claro, enfim. Não tem muito o que ficar retomando dessa questão do Juventude. Na dúvida entre Pedro e Gabigol, eu prefiro um pouco mais o Pedro, porque quando os dois jogam junto, o Pedro joga mais pra frente, mais centralizado, né? E eu acho que o atacante que joga mais perto da área tem mais chance de fazer gol. O Gabigol vem saindo mais, né, buscando mais o jogo, e ele não vem sendo tão participativo assim. Mas claro, Gabigol, cobrador de pênalti, o jogo vai ser em Brasília, que é um lugar que o Gabigol gosta de fazer bastante gol, o estádio vai estar lotado pela estreia do Cebolinha, então quem quiser dobrar o Flamengo acho legal, quem quiser dobrar o Braga acho legal. E aí dei minhas duas indicações sobre essa dúvida dos dois, prefiro o Alejandro e prefiro o Pedro, tá? E vamos agora para outra indicação bem legal para a rodada, que é o Marcos Leonardo dos Santos. Bom, tinha falado do potencial ofensivo do Santos, né? Enfrenta um Botafogo que vem muito mal no campeonato, tá muito instável, vem tomando bastante gols. O Santos não tá numa ótima fase, mas o Marcos Leonardo é um cara que jogando na Vila participa bastante de gol, cobrador de pênalti, é um cara que já tem 6 gols no campeonato. O menino da Vila brilha quando a gente escala ele. Então gosto muito do Marcos Leonardo aí. Vamos dar um voto de confiança pra ele. Tá bom pra valorizar, acabou não indo tão bem nessa última rodada contra o Avaí jogando fora de casa, mas vamos apostar que na Vila ele se recupera. E um último nome pra vocês, Roger Guedes. É um cara que tem 5 gols no campeonato. Ele fez aquele hat-trick lá atrás contra o Avaí. Fez um golaço agora contra o Ceará. Enfrenta o Curitiba, que é um time que cede muito ponto pro atacante, sabe? Teve assistência do Pedro no último jogo. E aí quem quiser tá dando uma diferenciada aí, buscar um Roger Guedes, o Corinthians jogando em casa vai buscar muita vitória, acho que é bem legal. Bom, de técnico, acho que os 3 nomes não tem como fugir disso, ou Vitor Pereira, ou o técnico Dorival Júnior do Flamengo, ou Abel Ferreira. Prefiro o Dorival Júnior, depois o Vitor Pereira, por último o Abel Ferreira. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Ficou um vídeo um pouco mais longo aí que o normal, mas é que tinha muita coisa pra falar, né? Um vídeo só. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí como é que tá o time de vocês, quem é o capitão de vocês. Se inscreve aqui no nosso canal para dar uma fortalecida. Compartilha com seus amigos. Se inscreve na nossa liga. E não perde a nossa live amanhã às 6h30 pra gente fechar o nosso time, dar dicas mais de valorização. E vamos pra essa mitada. Tamo junto, falou, boa sorte pra vocês.